Lá vem a professora com Mona Lisa, a turista. A primeira viagem da Mona Lisa, e aqui falamos do quadro que tem vida independente da sua modelo, se deu em 1516, quando Da Vinci foi viver na França a convite do rei Francisco I. Ele juntou todos seus pertences em um carroção e empreendeu uma viagem que durou meses. Na bagagem, além da Gioconda, ele levava os quadros São João Batista e Santana com a Virgem e o Menino. E é por isso que hoje essas obras fazem parte do acervo do Museu do Louvre. O rei encantou-se com a Gioconda e a pendurou por anos, pessoal, na sua suíte de banho particular, aonde certamente ela foi testemunha de muitas intimidades. Por sorte, os vapores desse local não danificaram a pintura que o Francisco I havia comprado do Leonardo da Vinci. No século XVII, ela foi transferida para o Gabinete dos Quadros em Fontainebleau, e o rei Luís XIV foi um dos poucos homens imunes ao seu charme. Ele pensou inclusive em trocá-la por um Tiziano e um Holbein, mas os seus ministros o persuadiram a não fazer isso. No inventário da época, ela aparece descrita como uma virtuosa dama italiana. O rei Luís XIV, que já era muito mais sofisticado e grande conhecedor de arte, caiu aos pés da Mona Lisa e ordenou que ela fosse transferida para os seus aposentos particulares lá em Versalhes. Um de seus historiadores comentou: "Eu nunca vi algo mais completo ou expressivo." Existe também um relato que o rei Luís XVI, o rei decapitado, possuía duas versões da Mona Lisa, e uma delas decorava o quarto da Maria Antonieta, da rainha. Essa versão era chamada de Vernon Mona Lisa, e a rainha teria confiado para um americano chamado William Vernon, William Henry Vernon. Teria confiado esse quadro para ele nos sombrios tempos da Revolução Francesa, tentando salvaguardar a obra. Alguns parentes dele relatam que esse jovem acreditava possuir um Da Vinci original e que ele passava horas ajoelhado diante da imagem, com lágrimas nos olhos. Após a Revolução Francesa, a arte e também a Mona Lisa que estavam nos palácios foram requisitadas pelo Comitê Revolucionário como arte do povo. E em 1800, o Napoleão Bonaparte transferiu o quadro para os seus aposentos particulares também lá no Jardim das Tulherias, porque ele havia se apaixonado à primeira vista pela Mona Lisa, tanto que ele buscou uma amante italiana que se parecesse com ela. A fama do quadro se espalhou pelo mundo, principalmente por causa das inúmeras cópias feitas por muitos artistas. No final do século XIX, ela se tornou um ícone de beleza para os românticos. Então, flores, poemas e bilhetes de amor eram depositados aos seus pés lá no Museu do Louvre. E houve até uma morte por causa dela. Em 1854, um artista chamado Luque Maspero se jogou do quarto andar, deixando o seguinte bilhete: "Por anos busquei, desesperado, uma resposta para o seu sorriso. Eu prefiro morrer." E muitas pessoas nessa época escreveram sobre a Mona Lisa. Ela foi denominada, por exemplo, como a esfinge da beleza. A esfinge tem o enigma, né? Decifra-me ou devoro-te. Ela foi descrita como uma imagem perigosa. O historiador Gilles Michelet escreveu o seguinte: "O quadro me atrai, me revolta, me consome. Eu vou a ela contra a minha vontade, como o pássaro vai à serpente." E em 1911, ocorreu a sua viagem mais perigosa. Ela foi roubada pelo italiano Vincenzo Perugia, que era um trabalhador braçal lá no Louvre. Passou quase 3 anos desaparecida até que foi resgatada em um quarto de hotel barato lá em Florença. Hoje esse hotel foi rebatizado como o La Gioconda. E o Vincenzo Perugia falou o seguinte para a polícia:
Fui vitimado por seu sorriso e deleitei meus olhos em meu tesouro todas as noites, descobrindo nela a cada vez uma nova beleza e perversidade. Eu me apaixonei por ela. Ele ficou pouco tempo preso e retornou para sua terra como um herói. A notícia do roubo do quadro correu o mundo e contribuiu para popularizar a imagem da Mona Lisa. Na época, até o Pablo Picasso foi considerado suspeito e foi chamado para prestar esclarecimentos, porque ele também era outro obsessivo pela Mona Lisa. Esse quadro já fez várias viagens, vários tours pelo mundo. Foi para Florença, onde foi recebido com pompa e circunstância. Foi para os Estados Unidos, Tóquio, Rússia. Por onde esse quadro passou, ele arrastou milhões de pessoas que o admiraram. Só que em todas as suas viagens foi montado um fortíssimo esquema de segurança e também havia controle de temperatura. A Mona Lisa sempre é mantida a 12 graus centígrados. Durante a Segunda Guerra Mundial, o quadro foi escondido pelos franceses em diferentes locais, porque os alemães estavam pilhando os grandes museus da França, né? Então, ela foi mandada para Amboise, para a Abadia de Locquier, para o Museu Angres, até que ela retornou para o Louvre 2 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. E interessante que na Segunda Guerra havia um código entre os espiões ingleses e o pessoal da resistência francesa, que lutavam contra os alemães. Quando eles queriam entrar em contato, eles tinham um código que era o seguinte: Mona Lisa mantém o seu sorriso. Muito bem, hoje ela está no Louvre, admirada por milhões de pessoas que a visitam anualmente e aonde eu acredito que dificilmente ela sairá de novo. Pessoal, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, toquem o sininho para receber as notificações. Um abraço, que lá vai a professora.